amados, esta aula em relação às terminações nervosas, ela foi produzida para que vocês, caso tenham dúvidas em relação aos nervos espinhais, é necessário um complemento para que vocês possam entender de terminações nervosas. Lembrando que na aula de nervos espinhais nós abordamos um pouquinho o conceito de terminações nervosas. Então vamos seguindo. Olha só. Então, nesse primeiro slide, nós vamos falar aqui em relação a terminações nervosas. O que são, na realidade, terminações nervosas? São formações mais ou menos complexas, não podemos escapar dessa terminologia que fala em relação à complexidade das terminações nervosas, que se localizam onde? Extremidades. Que extremidades? Periféricas das fibras nervosas dos nervos. Ok. Então, terminações nervosas estão localizadas na periferia. Que tipos de fibras? Temos as terminações nervosas motoras ou eferentes e as terminações nervosas sensitivas ou aferentes. Olhe só a informação em relação às terminações nervosas motoras. São elementos de ligação entre as fibras aferentes e o órgão efetuador, que pode ser, nesse caso, o músculo ou então as glândulas. Então, nós chegamos à conclusão que as terminações nervosas motoras, eles estão aqui tratando de forma que eles ligam as fibras aferentes e aos órgãos efetuadores. Terminações nervosas sensitivas, nós podemos falar de receptores. Existe uma classificação, que é a classificação morfológica dos receptores. Temos os receptores especiais e os receptores gerais. Quem são esses receptores especiais? Olha só o nome, gente. Receptores especiais. Então, ele tem uma ligação com os órgãos especiais. Quais são esses órgãos? Órgãos do sentido, relacionado com a visão, a audição, o equilíbrio, lembrando da gustação, olfação e todos esses órgãos especiais que estão localizados também na cabeça. Olha só, a estrutura desses receptores especiais é uma estrutura mais complexa em relação aos receptores gerais. São relacionados com o neuroepitélio. Eu vou encontrar aí os órgãos, relacionados também com a retina, então da visão, temos aí esses receptores especiais. Vou falar um pouquinho para vocês. Seguindo aí com a classificação morfológica, novamente, vamos aí concluir que os receptores especiais estão relacionados com os órgãos especiais do sentido. E já os gerais, que não são tão complexos como os especiais, eles são conhecidos como receptores livres, que eu acredito que vocês já devem saber que receptores são esses, podendo ser também encapsulados. Esses encapsulados, nós vamos observar a presença de uma cápsula envolvendo esses receptores livres, conhecido como uma cápsula conjuntiva, uma membrana que vai envolver esses receptores gerais. Olhe só para essa imagem. Nós estamos vendo nas terminações várias modificações. Então, vamos voltar um pouquinho de conceito de terminações nervosas. Nas suas extremidades periféricas, o que acontece com a fibra nervosa? Modifica, dando origem a formações. Olha só essas formações. Pode ser formações mais simples, pode ser formações mais complexas. Então, nas extremidades, vão se modificar, dando origem a formações. Por isso que o conceito lá, quando nós retratamos de terminações nervosas, se fala em formações mais ou menos complexas. E aqui, onde vocês podem, nós podemos dividir em dois tipos, sensitivos ou aferente, que são os receptores, na realidade, são os sensitivos, esses receptores, as fibras são sensitivas ou aferentes. Depois nós vamos ver os motores, conhecidos também como
eferentes. Aqui, novamente, temos aqui a nossa pele, a epiderme. E aqui mostra também, temos a epiderme, temos a região da derme. E só para mostrar para vocês, algumas terminações nervosas livres. Lembram que elas são menos complexas do que aquelas terminações, do que aquelas conhecidas como especiais. Olha só. Aqui nessas terminações livres, são sensíveis ao calor, ao frio. Olha só o disco de Merkel, né? Está relacionado aqui com o tato, a pressão, de graus, o frio. E aí vamos seguindo aí com os plexos das raízes pilosas em relação ao tato. O corpúsculo de Meisen, olha só, de Merkel e de Meisen. Esse está relacionado também, mais especificamente, com a vibração, Pacini, pressão, vibração. Olha só quantos receptores, quantas modificações em suas terminações. E o corpúsculo de Ruffin, olha só como o formato, a morfologia dessas terminações. Então, eles recebem, vocês podem até fazer um desenho de um esquema ilustrativo, retratando a morfologia de cada uma dessas terminações livres. Então, vamos para cá. Receptores gerais, gente. Pode ser de dois tipos, receptores livres e os receptores que eu falei para vocês, encapsulado, que vocês vão encontrar uma cápsula de tecido conjuntivo cobrindo, protegendo esses receptores gerais. Então, eu concluí lá nos receptores especiais que eles são complexos, porém aqui os receptores livres, eles são mais frequentes. Onde eu encontro esses receptores livres? Nessa imagem anterior eu mostrei que os receptores livres eu encontro mais precisamente na pele. Então, é encontrado na pele. A origem. Então, tem uma origem aí subepitelial, aí vão se ramificar entre células da epiderme, isso é claro na imagem anterior, né, que é subepitelial, e aí eles ramificam dentro, né, da região da nossa pele. Então, formam a rede nervosa subepitelial. Transformação em terminação livre. Então, a transformação em terminação livre, o que é que nós podemos observar? Que uma parte ocorre uma perda da bainha de mielina e observamos também que o envoltório de células de Schwann, ele na grande maioria das vezes, ele é mantido até a proximidade da ponta lá do axônio. Então, eu tenho duas observações importantes aqui na terminação livre durante a sua transformação em terminação livre, que há uma perda da bainha de mielina, porém, o envoltório de células de Schwann, ele é mantido. Olhe, coloque aí no seu caderno, faça uma observação, certo? Coloque aí um coraçãozinho próximo dessa informação, que é muito importante para vocês. Receptores cutâneos, novamente. Olhe só a morfologia de cada receptor. Olhe só a complexidade na região que eles modificam, a parte das extremidades periféricas, sofrendo modificações, né, dando origem a essas formações, algumas mais complexas e outras mais simples. E olhe, cada um, corpúsculos de Pacini, de Ruffin, de Krause, Meisen, de Merkel. Temos aqui o folículo piloso e as terminações nervosas livres. Então, temos aí as suas respectivas sensibilidades relacionada com o tato, relacionada aí com a temperatura e dor. Então, são sensibilidades podendo ser térmica, dolorosa e também relacionada com o tato. Os receptores encapsulados, quais são essas informações? Esses receptores, a primeira informação que eu tenho, que ele é mais complexo, pelo próprio nome, encapsulado, ele é mais complexo que os livres, porém os livres são mais frequentes. Uma intensa ramificação da extremidade do axônio no interior de uma cápsula conjuntiva. Olha só, então ele apresenta o corpúsculo sensitivo da pele,
Nós temos aí os fusos musculares e os fusos neurotendíneos. Vamos para essas informações. Terminações nervosas encapsulado. Olha só, corpúsculo de Meissner, o corpúsculo de Ruffini e o corpúsculo de Pacini, chamado como corpúsculo de Walter Pacini. O corpúsculo de Meissner, eles ocorrem nas papilas dérmicas. Um exemplo que nós temos aí, pele espessa das mãos e dos pés. Então, na pele. Então, responsável pelo tato e pressão. O corpúsculo de Ruffini, eles ocorrem aí também nas papilas dérmicas. Vocês precisam fazer uma revisão também das camadas da epiderme, onde se localizam as papilas dérmicas. Então, eles vão estar lá nessa região. Então, a pele espessa também das mãos e dos pés e a parte pilosa do corpo. Então, eles são responsáveis aí pelo tato e pela pressão também. O de Pacini tem uma distribuição já mais ampla. Ele já ocorre no tecido subcutâneo, já das mãos e dos pés. E também nós vamos observar também territórios mais profundos. E eles estão relacionados aí com a sensibilidade já vibratória. Olhe só essa imagem aqui dos fusos neuromusculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Então, os fusos neuromusculares, eles são pequenas estruturas em forma de fuso. Eles estão localizados no ventre muscular, dos músculos estriados esqueléticos. E eles estão paralelos às fibras dos músculos conhecidas. Vou mostrar para vocês com mais detalhes, são as fibras extrafusais. E os órgãos tendinosos de Golgi são receptores localizados na junção do músculo estriado esquelético com o tendão. Então, nós temos aqui a cápsula do órgão tendinoso de Golgi. Olha só, né, esse neurônio aqui sensitivo. Então vamos aqui retratar, só para mostrar a vocês o formato do fuso muscular. Tem a forma de um fuso. Olha onde ele está localizado, dentro, no ventre muscular. E ele está paralelo a outras fibras, essas fibras conhecidas como fibras musculares extrafusais. Então, o percurso do fuso muscular, embora seja pequeno, ele é um receptor encapsulado, mais complexo que os receptores livres, e ele segue uma estrutura em paralelo às fibras extrafusais. Vamos aqui para o órgão tendinoso de Golgi, onde está localizado. Voltando para o slide anterior, vejo aí na junção do músculo estriado esquelético com o tendão. Novamente, ó, só para fixar o conhecimento de vocês, fuso neuromuscular está localizado no ventre. Possui uma cápsula revestindo todo esse fuso. Ele é pequeno, sim, é pequeno. E ele segue paralelo às fibras extrafusais, as fibras musculares extrafusais. Olhe só aqui, eu vou também mostrar o órgão tendinoso de Golgi, que está localizado aí, né, em relação ao tendão e o músculo, né, estriado esquelético. Bons estudos, amados!